3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa nossa véspera de Ano Novo. Já estamos no ar também por imagens na nossa transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Hoje, terça-feira, 31 de dezembro de 2019. Aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência, nesse dia tão especial. Direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias. Já vale, né? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todo mundo. Uma boa tarde para você, Brown, para a Thaís, para Constantino e para a nossa audiência. Direto dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Feliz Ano Novo. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa. Olha só, ao longo do programa de hoje a gente vai fazer aqui uma retrospectiva do ano de 2019. Nós dividimos o nosso balanço em várias áreas. A gente vai falar sobre justiça, segurança pública, meio ambiente, economia, educação e também sobre o noticiário internacional. E o nosso primeiro assunto vai ser a justiça. O ano do Supremo Tribunal Federal foi marcado por diversos julgamentos que afetaram diretamente a vida dos brasileiros. No total, a Corte foi responsável por bater o martelo em 110.900 decisões, número 12% menor do que o divulgado em 2018. As decisões colegiadas, no entanto, somaram 16.600, 18% a mais do que os últimos dados divulgados. Em junho, o STF decidiu, por exemplo, por permitir a criminalização da homofobia e da transfobia. De acordo com 8 dos 11 ministros, os atos praticados contra esses grupos devem ser equiparados e enquadrados como crime de racismo. Em outubro, a Corte decidiu que corréus delatados têm direito a apresentar alegações finais após o relator ou o delator. De acordo com o próprio Supremo, prevaleceu o entendimento de que, como os interesses são conflitantes, o réu delatado pode se manifestar por último, o que assegura o direito fundamental da ampla defesa e do contraditório. O que talvez tenha sido o julgamento mais polêmico do ano terminou em 6 votos a 5. A votação que definiu a inconstitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância resultou na soltura do ex-presidente Lula, que estava preso desde abril de 2018, após sentença do caso do triplex no Guarujá. Como seu caso não transitou em julgado, ou seja, ainda não foram julgados todos os recursos, o petista teria direito a ficar em liberdade. Já as discussões em torno do COAF foram iniciadas no fim de 2018, quando o órgão de fiscalização apontou movimentações financeiras atípicas de R$ 1.200.000 na conta de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. No julgamento em dezembro, os magistrados decidiram por 7 votos a 4 que não houve irregularidades. Portanto, a investigação pode ser retomada. E aí, Constantino, que balanço você faz de todos esses julgamentos, das pautas que apareceram no Supremo ao longo desse 2019? Pois é, eu acho que a Operação Lava Jato completou sua 70ª operação nas ruas, prendendo e tudo, mas o ano foi marcado por esse retrocesso, por essa tentativa de quase asfixiar mesmo a Lava Jato. Parte da estratégia da Lava Jato e do combate à corrupção, mas em especial da Operação Lava Jato, porque estudaram muito as mãos limpas na Itália e tudo, é contar com a opinião pública. Então, havia ali, não vou dizer que um alarmismo, mas havia uma narrativa que quase toda semana subia no telhado da operação com alguma ameaça. Esse ano de 2019, eu acho que realmente marcou aí ameaças concretas e atrasos, de fato, na operação de combate à corrupção no país e o grande responsável por isso, sem dúvida alguma, foi o Supremo Tribunal Federal. Aquele que deveria ser o guardião da nossa Carta Magna, acabou, em nome de um pseudo-garantismo, muitas vezes rasgando a própria Constituição, jogando contra o sentido, o espírito de justiça no país e, em outros casos, praticando o ativismo judicial, que também é perigoso, né? Então, eu acho que fica como símbolo maior desse retrocesso no ano a questão da soltura do Lula, né, o mais famoso bandido preso no país,
essa soltura simboliza bastante o que representou aí o contragolpe, a reação, digamos assim, do STF à Operação Lava Jato, sendo que alguns ministros ali usaram os piores adjetivos possíveis para definir os participantes da Lava Jato. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, a justiça brasileira, principalmente por conta da atuação dos ministros, alguns ministros do Supremo, ela não tem tanto a comemorar assim no ano de 2019. Pelo contrário, é um chamado à constante vigília necessária da população, porque se cochilar, o cachimbo cai e a turma vai jogar contra o avanço do combate à impunidade em nosso país. Josias. Olha, muito já foi dito sobre o retrocesso que 2019 trouxe nesse esforço anticorrupção. Falou-se à farta sobre a contribuição decisiva do Supremo Tribunal Federal nesse recuo. Para não chover no molhado, em relação até ao que o Constantino já comentou, eu queria realçar um aspecto que foi pouco comentado, que é o reposicionamento do Jair Bolsonaro nesse palco. Um ano foi suficiente para distanciar o Bolsonaro daquele personagem impoluto da campanha eleitoral. Deve-se essa deterioração, sobretudo, ao Flávio Bolsonaro. A investigação que envolve o filho mais velho do presidente já era grave quando se restringia apenas às descobertas do COAF. Agravou-se um pouco mais quando se materializaram no inquérito os vínculos do faz-tudo Fabrício Queiroz com milicianos no Rio de Janeiro, milicianos que foram homenageados na Assembleia Legislativa do Rio pelo Flávio Bolsonaro e que empregaram parentes no gabinete do então deputado estadual. Todo esse cenário compõe um quadro que faz com que o governo do Jair Bolsonaro perca aquela aura de diferente nessa matéria ética. A ideia de um governo limpinho, moralmente arejado, essa ideia já foi para as cucuias. A nova administração completa um ano, já sofrendo nesse campo ético o efeito de um fenômeno que, em linguagem aeronáutica, seria chamado de cansaço de materiais. Os sinais de ferrugem no discurso do Bolsonaro são realçados pela distância que ele começa a tomar em relação ao ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que é o ministro mais popular do governo dele. O Bolsonaro sabe muito bem o que acontece com políticos e partidos que não conseguem lidar com a realidade que emergiu depois da Lava Jato, uma operação que tem aí 6 anos de duração. O Bolsonaro chegou à presidência sapateando sobre os escombros do PT, do PSDB e do PMDB. Ele migrou, graças a essa Operação Lava Jato, graças ao sentimento antipetista que cresceu na sociedade, o Bolsonaro migrou do baixo clero da Câmara para o Palácio do Planalto e fez isso utilizando a prisão do Lula como um trampolim. Num cenário assim, o pior equívoco que o Bolsonaro e sua família podem cometer é o equívoco de imaginar que há espaço no Brasil para políticos invulneráveis. Não há. Então, o Lula está aí, livre, os recuos se materializam e o Bolsonaro tem que tomar cuidado com esse reposicionamento, porque ele já perdeu aquele eleitorado que tinha migrado do antipetismo para o voto no Bolsonaro. Esse eleitor, um pedaço pelo menos desse eleitorado, Bolsonaro já perdeu. Ele agora começa a perder gente do seu próprio campo. Os bolsonaristas estão muito incomodados com esse reposicionamento tão feroz do Bolsonaro. Então, o presidente precisaria refletir sobre isso. Ele não termina bem o ano nesta área ética e moral. Thaís. Eu concordo com o Josias. Nenhuma outra área do governo provocou tanto desencantamento entre os apoiadores do governo Bolsonaro e do presidente quanto essa da justiça e da ética e da moralidade. Então, eu acho que, nesse sentido,
o COAF, ou a perda do COAF pelo Moro, foi um divisor de águas. Por que eu digo isso? Porque, lembrando, o COAF é aquele órgão que investiga movimentações financeiras suspeitas e que desembocou no caso Flávio, quer dizer, que apontou em última instância o caso Flávio, que descobriu o caso Flávio Bolsonaro. E daí a ideia desse órgão ficar sob o guarda-chuva do Moro estava dentro daquela famosa MP, medida provisória 870, que foi a primeira MP a ser votada no governo Bolsonaro. Daí a gente, parece que faz tempo, mas foi em maio e o clima era totalmente diferente. Era quase um começo de governo e muitos parlamentares estavam contra essa ideia de deixar o COAF com o Moro, porque tinham medo de votar a favor disso e depois serem vítimas desse instrumento que estaria nas mãos do ministro da Justiça. Começaram a fazer uma pressão para reverter isso, para o COAF não ficar nas mãos do Moro. E, por outro lado, talvez também a gente se esqueça rápido disso, teve uma pressão muito grande da opinião pública para que a COAF ficasse com o Moro. Então, no dia 4 de maio, a hashtag que foi o principal tópico do Twitter era justamente COAF com o Moro, hashtag COAF com o Moro. Então, foi uma briga tremenda, uma pressão muito grande. E daí, não só o Centrão, que era essa parcela de deputados majoritária aí que queria que o COAF não ficasse com o Moro, não só o Centrão ganhou, como antes disso acontecer, deputados do PSL tiveram que ouvir da própria boca do Bolsonaro que ele gostaria que o COAF não ficasse com o Moro. E isso foi um choque, por causa de que tinha um acordo com o Rodrigo Maia, etc. A MP poderia caducar. Enfim, o Bolsonaro pediu para que o COAF não ficasse com o Moro. Falou isso para os deputados da base dele, do PSL, que ficaram muito chocados. Naquele momento era maio, começo de governo, etc. Os deputados contam que a Carla Zambelli, por exemplo, chorou, saiu da sala aos prantos, chocada com o que tinha ouvido do presidente. Então, no final, o que aconteceu? A MP foi aprovada, o COAF saiu das mãos do Sérgio Moro e daí o que está acontecendo é que foi a primeira vez que o Bolsonaro, de alguma forma, cedeu ao Centrão, né? Cedeu ao Centrão, cedeu às barganhas do Centrão. Aí depois teve muito mais. Falando agora sobre segurança pública, Sérgio Moro, o ministro melhor avaliado no ranking, enviou ao Congresso o tão falado pacote anticrime, que já foi aprovado. Entre os pontos mais relevantes mantidos no projeto original estão a vedação de progressão de regime para preso faccionado, vedação da saída temporária em caso de crime hediondo e execução imediata da condenação do tribunal do júri para penas iguais ou maiores que 15 anos. Os pontos mais polêmicos, como aqueles que tratavam do excludente de ilicitude, da prisão após condenação em segunda instância e o plea bargain, foram retirados. No dia 24 de dezembro, Bolsonaro sancionou o projeto com 25 vetos. Um dos artigos aprovados prevê o juiz de garantias, figura que foi proposta pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL, e que acabou gerando muitas críticas. Moro chegou a dizer que não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços, e que sempre se posicionou contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto, como o juiz de garantias, mas que, apesar disso, vamos em frente. E a pasta da Justiça e Segurança Pública foi além do pacote anticrime proposto pelo ex-juiz da Lava Jato. Na Polícia Federal foi autorizado o efetivo para a contratação de 1.200 novos policiais, aproximadamente 100 por mês. O grupo realizou mais de 7.500 prisões. Uma das operações foi a cadeia alimentar, que desarticulou em 2 fases organizações criminosas especializadas em fraudar processos licitatórios para a compra de merenda escolar em cerca de 50 municípios do estado de São Paulo. Já a Força Nacional atuou em missões humanitárias, com destaque para Moçambique, que enfrentou ciclones devastadores, e Brumadinho, em Minas Gerais. Quanto aos presídios, foram criadas quase 20 mil novas vagas com o objetivo de amenizar as superlotações. Em relação aos números da criminalidade, de acordo com o levantamento do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de estupros caiu 10,5% em relação ao mesmo período de 2018. E um outro número relevante é a redução de 36,4% nos roubos a instituições financeiras e de 23% nos registros de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E aí, Josias, nessa área da segurança pública, o que é que você destaca? Olha, é impressionante essa queda nas mortes violentas, queda nos principais tipos de crimes.
Isso em parte mérito do ministro Sérgio Moro, em parte mérito de governadores, e no que diz respeito às mortes violentas, há 2 anos a gente contava essas mortes na casa dos 60 mil. Entre 2017 e 2018, o número de homicídios violentos foi caiu 13%, até abril de 2019 tinha ali uma queda de 20%, quer dizer, nós estamos experimentando uma queda gradativa. O Sérgio Moro respeitou esse movimento, tomou algumas providências que contribuíram para reforçar essa queda, transferiu criminosos perigosos de presídios comuns para presídios federais, manejou muito bem a Força Nacional de Segurança, onde foi necessário ele mandou gente, não olhou para colorações partidárias, então ele, quando solicitado, quando pediu socorro o governador do Ceará, que é do PT, o Sérgio Moro mandou a Força Nacional para lá, mandou para a região norte quando foi necessário, ou seja, ele agiu tecnicamente, sem preconceitos ideológicos, fez o que tinha que ser feito. E, a despeito de tudo isso, há um quê de insegurança quanto à solidez desses dados. Os especialistas dizem que há um quê de inesperado nesse fenômeno, ninguém contava com essa queda e há uma certa insegurança quanto à capacidade de manter isto nesse patamar e reduzindo, manter esse viés de queda. Então, acho que chegou o momento de se fazer um estudo muito bem feito, muito acurado sobre esse fenômeno, para distinguir quais são os elementos que estão levando a essa queda, para que esses elementos possam ser potencializados, porque é essencial que o Brasil reduza. Nós estamos ainda com um número muito alto de mortes violentas, nível de país em guerra. Então, esse é um movimento que precisa ser acentuado. E no que diz respeito ao pacote anticrime, há que recordar que quando ele foi enviado para o Congresso, em fevereiro, o Sérgio Moro tinha a expectativa de aprovar isso em 6 meses. Aprovou-se no final do ano, com toda a parte anticorrupção prejudicada. O pacote anticrime tem coisas muito boas ali, tem providências muito adequadas. E no final, houve esse espetáculo em que o presidente Bolsonaro sancionou, sem observar todos os pedidos de veto feitos pelo ministro Moro, e deixou passar o tal juiz de garantias, que é uma ferramenta anti-Moro, que foi incluída no pacote do Moro pela oposição na Câmara e mantida no Senado, mediante um acordo, um pedido feito pelo próprio Sérgio Moro, no pressuposto de que o Bolsonaro vetaria isso. O Moro estava muito ansioso para aprovar o tal pacote, ou o que sobrou dele, e estava certo de que o presidente vetaria, então não foi necessário, na visão do ministro, não seria necessário que os senadores corrigissem essas distorções que vieram da Câmara. Acabou dando no que deu. O Bolsonaro não corrigiu, contrariando a expectativa do seu próprio ministro, em um acordo selado com a participação do seu líder lá no Senado, o Fernando Bezerra, e o Sérgio Moro chega ao final do ano um pouco reduzido, um pouco desrespeitado pelo governo, a despeito dos resultados que tem oferecido e a despeito da popularidade que ostenta nas ruas. A popularidade de 53% é o ministro mais popular do governo. A despeito de tudo isso, o Bolsonaro não o trata como deveria. Você, Thaís? Pois é, o Josias lembrou que esses números, a origem desses números ainda está sendo discutido, e eu lembro que uma das hipóteses para eles é a influência da autoridade. Então, da mesma forma que as queimadas na Amazônia subiram, de fato, em algum momento, e isso pode ter se dado pelo discurso de liberalidade em relação a esse crime feito pelo governo, da mesma forma, é uma hipótese estudada pelos especialistas que a criminalidade tenha caído justamente por causa da disposição que o governo mostrou em combater a impunidade. É uma hipótese. De qualquer forma, os números são ótimos mesmo, principalmente o do latrocínio, eu imagino, porque esse é o grande medo dos cidadãos que vivem na área urbana, você sair de carro um dia para trabalhar, ser pego no farol e não voltar para casa. Ou então
um ente querido acontecer isso com ele. Então, essa queda nos números é de fato sensacional. E acho que ela poderia ter tido mais espaço no noticiário se o governo não cuidasse de produzir 3 notícias, 3 confusões por dia, que foi o que ele fez durante o ano todo. Mas, de alguma forma, mesmo assim, o governo obliterando seus próprios sucessos, suas próprias conquistas, eu acho que, de alguma forma, a opinião pública reconheceu o sucesso nessa área, tanto é que o ministro da Justiça, mesmo desgastado pelo episódio lá da chamada Vaza Jato, terminou o ano com a mesma popularidade sideral que ele começou. Praticamente a mesma coisa. E isso, mesmo não tendo sido prestigiado pelo presidente, né? Que a gente já falou na questão do COAF, ele contrariou o ministro, na questão da prisão em segunda instância, ele não fez o menor esforço para segurar isso, e agora, mais recentemente, no pacote anticrime, que ele não vetou a maior parte dos vetos pedidos pelo Sérgio Moro. Mas, com tudo isso, Moro termina o ano bem melhor que o presidente. Constantino. Eu acho que esse é o grande destaque do ano, né? Nós estamos falando em mais ou menos 8 mil vidas que foram, de alguma forma, preservadas se mantivesse o indicador do ano anterior, teriam morrido. Então, isso aí por si só, essa queda de 22% na taxa de homicídio, 30 e poucos latrocínios, isso por si só é realmente a grande conquista na área de segurança e no governo. Eu acho que se deve bastante à mudança de postura do governo federal, né? Claro que tem muita participação dos estados, porque eles que cuidam da segurança local, mas o resumo da ópera é essa mudança de mentalidade que está presente em todos os discursos do próprio presidente e do seu ministro, que é endurecer com a criminalidade. Ou seja, acabou essa visão progressista que prevalecia antes de que o bandido é uma espécie de vítima da sociedade, que a causa do crime é desigualdade, é pobreza, alguma coisa assim. Então mudou e passou a se compreender ali aquela visão da teoria da janela quebrada, que a impunidade é o grande convite. Teve apreensões recorde pela Polícia Federal, né, de drogas e tudo mais. Então, isolamento de chefes de quadrilha nos presídios, uma coisa evidente que tinha que ter sido feita muito antes já. Então, eu acho que esse é o tom da mudança, né, positiva. Endurecer com a bandidagem, porque isso funciona, né? Isso é o básico e isso funciona. O projeto anticrime é uma conquista, é óbvio que ele foi sendo desidratado ao longo do tempo. A própria mensagem do ministro Moro foi uma mensagem de comemorar com um mais logo depois, né? Então, houve avanços, mas é óbvio que podia ter sido mais, e essa questão do juiz de garantia foi quase ali uma casca de banana deixada pelo presidente ao não vetar, né? Um negócio que veio de um socialista como o Marcelo Freixo, que tem tudo a ver com essa mentalidade que eu acabava de dizer aqui, né? De proteger, de certa forma, bandidos e não a polícia. Né? Outra coisa importante, né? Quando você tem mais confronto, quando você tem mais presença policial coibindo o crime, o que reduz os indicadores de criminalidade, é óbvio que você vai gerar também mais mortes causadas pela polícia. Isso é parte do processo doloroso de combate à criminalidade. Muita gente acabou dando destaque a esse lado negativo, a esse corolário do aumento da repressão, né, na imprensa, falando que a polícia mata mais, isso não tem nada que ser comemorado, ignorando que está tendo isso como um subproduto do combate maior à criminalidade. Para você ter a queda tão acentuada nos indicadores de latrocínio, homicídio, isso é o preço a ser pago, né? Então, muita gente criticou, falta trabalho de inteligência, isso aqui. Eu acho que é inevitável, ainda mais quem conhece a geografia, por exemplo, do Rio de Janeiro, com as favelas que viraram fortalezas do crime, desde lá de trás, com Brizola e companhia. É inevitável que quando você coloca mais polícia, você vai gerar esse tipo de coisa, mas eu acho que temos que comemorar, é óbvio, a queda na criminalidade e nas mortes causadas por bandidos. Então, o geral, né, é isso aí. Tivemos alguns avanços na legislação de armas, que era uma promessa de campanha do presidente, mas ficou aquém do prometido e do desejado por quem entende que o cidadão tem que ter o direito de legítima defesa e possuir, portar uma arma, se assim desejar e se provar, obviamente, que tem condições
psicológicas para tanto, sem antecedente criminal, residência própria e por aí vai. Quer dizer, um teste básico de background, como acontece nos países, por exemplo, Estados Unidos, mas isso é uma coisa que caminhou na direção correta, mas ainda a passos mais lentos do que muitos gostariam. Então, eu acho que o big picture, né, o quadro geral da questão da segurança avançou. Avançou, foi na direção certa. O ministro Moro tem muito mérito nisso. O presidente Bolsonaro, eu acho que até mesmo por ter colocado o Moro, tem mérito nisso. Houve muito ruído ali no início, estava havendo choque entre ambos e se o presidente estava querendo apelar para uma ingerência na questão da Polícia Federal e tudo mais. Ele que falava que ele que apontou, ele tem que poder decidir nessas questões, em vez de manter a autonomia e delegar o poder de decisão ao seu ministro, quer dizer, atropelando ali esferas de poder. Houve muito esse ruído no início e uma suspeita muito forte com embasamento de que era por questões complicadas do seu filho no Rio de Janeiro, mas o Moro, a princípio, preservou a sua esfera de autonomia, né, e continua firme e forte, fecha, apesar desse último golpe aí da questão do juiz de garantia, segue firme e forte no cargo. Então, eu acho que a segurança é o principal fator positivo do governo, junto com a economia, de que vamos falar mais à frente. A gente fala agora sobre meio ambiente. A pasta foi uma das mais citadas ao longo de 2019. As queimadas na região da floresta amazônica, em julho, entraram em debate após uma pesquisa do INPE afirmar que o desmatamento na região cresceu 278% em relação a 2018. Na época, o presidente e o ministro Ricardo Salles desmentiram os dados e colocaram em xeque a credibilidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essa desconfiança, inclusive, resultou na exoneração de Ricardo Galvão, então presidente do INPE. Logo após abafada a crise na Amazônia, a pasta entrou novamente em debate depois que fragmentos de óleo foram encontrados em mais de 900 localidades. Cada localidade equivale a 1 quilômetro, segundo o IBGE, na costa litorânea brasileira. Até o momento, a origem dos rejeitos ainda é incerta, mas eles atingiram o litoral de boa parte do Nordeste, parte do Espírito Santo e algumas cidades do Rio de Janeiro. Ainda não se sabe exatamente qual será o impacto que o desastre natural pode ter no turismo. Polêmicas à parte, Ricardo Salles participou de diversos eventos ao longo do ano sobre a questão climática e a preservação ambiental. Na mais recente, que foi a COP25, a Conferência do Clima da ONU em Madrid, o ministro foi em busca de fazer valer a promessa dos países desenvolvidos de ajudar países em desenvolvimento. E aí, Thaís, na área ambiental, que análise você faz sobre esse ano de 2019? Eu acho irônico que o governo Bolsonaro ele tenha registrado 3 grandes desastres ambientais no primeiro ano, né? Porque o primeiro, pelo menos 2 que foram imprevisíveis, que foi o Brumadinho e o óleo no Nordeste, porque lembro aqui que ele queria extinguir o Ministério do Meio Ambiente, inclusive foi uma promessa dele, queria que o Ministério da Agricultura embarrigasse o Ministério do Meio Ambiente. E se ele tivesse feito isso, bom, hoje ele deve estar levantando as mãos para o céu por não ter feito isso, porque sem dúvida as consequências, tanto práticas quanto políticas, para ele, políticas e negativamente políticas, seriam bem maiores hoje, né? Então essa intenção do presidente que não se concretizou, mas todas as confusões, as brigas que ele arrumou durante o ano com a Alemanha, com a Noruega, tudo isso mostra que ele parece não ter entendido que o mundo mudou, né? Não é uma questão daquilo que ele chama de a droga das árvores, ele usa na verdade outra expressão, mas não se trata da droga das árvores. Ele parece não ter percebido que a gente não está falando da Greta, de ativismo ambiental, mas de uma questão muito mais pragmática, né? As empresas, principalmente as empresas europeias, hoje elas têm regras de compliance ambientais muito claras. Os investidores simplesmente não vão investir num país que toca fogo nas florestas, o que parece tocar fogo nas florestas. Isso é uma coisa que deixou secretários do Ministério da Economia de cabelo em pé, quando daquela briga pública global, planetária, que o Bolsonaro teve com a Alemanha e com a Noruega, e fez com isso que aquela tese da queimada na Amazônia se disseminasse pelo mundo inteiro, eles ficaram desesperados, porque recebiam comunicações, mensagens de investidores perguntando se aquilo era verdade, se era mesmo, e com isso
eles fogem, e com os investidores foge o dinheiro que pode ajudar na retomada do crescimento econômico, na retomada do emprego. Então, não é nada inteligente do Bolsonaro fazer esse tipo. Se ele acha bonito cultivar essa imagem de vilão das florestas, ele cultiva, só que quem paga por isso é o brasileiro. Você, Constantino? Olha, eu acho que esse ano a questão ambiental foi marcada pela descoberta de que, antes de Bolsonaro assumir o comando, a Amazônia era parecido com o Avatar do filme. Era um lugar maravilhoso, com girafas, inclusive, onde tudo era perfeita harmonia da natureza. Piadas à parte, né? O que eu quero dizer é que há um fator ideológico muito, muito forte nessa área, né? Eu diria que o ambientalismo hoje é o grande refúgio, é a seita que serve como válvula de escape para viúvas do stalinismo, do comunismo. Ou seja, não encontrando mais forma de dizer que o capitalismo não funciona para gerar riqueza, agora fala-se que o capitalismo gera riqueza demais, e esse é o problema, ele vai destruir o planeta se não houver um governo mundial controlando as emissões. Há muita histeria, muito alarmismo, muitos interesses por trás disso e pouca ciência, apesar de tudo isso ser feito em nome da ciência. Então, Al Gore e companhia ganham rios de dinheiro, enquanto que burocratas ficam debatendo sobre nada, chegando a conclusão alguma na ONU, né, e querendo uma ingerência sobre os mínimos detalhes dos países em desenvolvimento. É disso que se trata, jogar para a plateia, Macron fazer discursos bonitos e uma menina de 16 anos, como Greta Thunberg, que descobriu a fórmula mágica de matar a aula para sempre, virando a personalidade do ano, segundo a revista Time. Então, tudo isso, na minha opinião, que olha de fora, é muito patético, ao mesmo tempo muito grave. Porque, como a Thaís acabou de dizer, não dá para ignorar que essa seita chegou ao ápice do seu poder, né? Conquistou, seduziu mentes e corações. E posições estratégicas de poder mundo afora. Então, é inegável que isso gera um efeito. E é inegável que, do ponto de vista pragmático, a gente precisa pensar nisso. É que nem o mundo que a gente está inserido do ponto de vista do politicamente correto. Certas coisas você não pode mais falar, ou não tem mais certas piadas que são autorizadas. É o mundo em que a gente vive. Você tem que se adaptar minimamente. Então, é óbvio que não adianta você querer bancar o macho man e ir contra tudo isso, né? Você vai pagar um custo muito alto, ou, na prática, quem vai pagar é o agronegócio brasileiro. Então, tem que ter algum jogo de cintura, e é aí que eu entro. Numa área muito dominada por hipocrisia, interesses e narrativas ideológicas, faltou comunicação do governo. Eu acho que o erro foi muito mais de comunicação e jogo de cintura do que propriamente a questão da reação a essas desgraças naturais, né? Pode ter havido falha por parte do ministro Ricardo Salles, uma lentidão em reagir aqui ou lá, sem dúvida que pode, sem dúvida, né? Nenhum governo é perfeito nesse aspecto, e eu acho que houve sim uma demora ali, principalmente na questão do vazamento de óleo e tudo mais. A questão das queimadas amazônicas, eu sou um pouco mais cético, acho que havia queimadas nos vizinhos também, a taxa não aumentou tanto assim em relação ao histórico, apesar de ter havido ali algum problema mais pontual, e o desmonte de equipes que poderiam ter monitorado isso, e um descrédito do INPE, que depois se mostrou equivocado por parte do governo, ou seja, uma reação com ideologia de sinal trocado, né? Eu acho que houve, em parte, isso sim, mas eu acho que também há uma grita muito grande, porque o governo está confrontando essa patota que vive disso, fechando algumas torneiras, asfixiando algumas ONGs e indo contra algumas narrativas que assusta essa postura muita gente, né, que está apavorada aí com essa mudança de atitude. Então, eu acho que isso explica muito mais o foco que teve essa área. Óbvio que tudo isso alimentado por conta dessas desgraças que realmente mereceram a atenção da imprensa, porque foi uma coisa muito, muito grave, né, o que aconteceu. Mas eu acho que aconteceria com outros governos, esse é o ponto. O governo não foi responsável pelo vazamento de óleo criminoso, o governo foi responsável, em parte, pelo aumento das queimadas, mas aconteceria de qualquer forma, e há muita hipocrisia na reação da imprensa quando é um governo de direita que não endeusa Gaia, como faz a narrativa de governos de esquerda, sendo que há muita hipocrisia também.
Então, eu acho que é um misto de incompetência pontual com mexer num vespeiro ideológico do outro lado, e acho que essa parte da equação é mais relevante. Eu acho que o ministro Ricardo Salles merece críticas, o presidente Bolsonaro merece críticas, mas o tom, o teor das críticas foi muitos decibéis acima do justificável por conta das falhas do governo. Eu acho que tem muita coisa por trás disso e a turma não quer enxergar. Em relação à postura do governo sobre o meio ambiente em si, eu acho que está certo em lembrar que é um ponto de vista muito mais local, né, saneamento que metade da população não tem, conseguir coadunar isso com desenvolvimento econômico, coisa que a turma xiita, ambientalista, ignora, né, Marina Silva e companhia. Então, eu acho que eles estão muito mais certos na teoria do que os governos que antecederam esse, né? E a questão indígena, idem, né? Quer dizer, 14% do território nacional na mão de povos indígenas, com muita corrupção, muita miséria e muita riqueza natural que poderia estar sendo usada e explorada para gerar prosperidade para aqueles povos. Então, eu acho que a visão em si que o governo Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles possuem para essas questões todas ambientais e povos indígenas e Amazônia e tudo mais, é muito mais acertada do que a turma que os critica. Mas é óbvio que isso não os coloca imune a todo tipo de crítica e falhas que o governo, sem dúvida, teve. Josias. Olha, nessa área ambiental, o governo foi um desastre. Eu não consigo ver méritos nessa área e o problema não é de hipocrisia, é de incompetência mesmo. Houve incompetência. Eu me recordo de uma entrevista que ocorreu em agosto. O ministro Ricardo Salles foi ao programa Roda Viva. Naquele instante, o Jair Bolsonaro estava esnobando doações de países ricos, assegurava que o Brasil não precisava desse socorro externo para preservar a floresta amazônica. E, nesse ambiente, o ministro Ricardo Salles reconheceu na entrevista que faltava dinheiro e estrutura para realizar a fiscalização ambiental no país. Ele revelou nessa que tem um grupo lá no Ministério do Meio Ambiente que chama GEF, é um grupo especializado de fiscalização, o termo é esse, grupo especializado de fiscalização, que é uma espécie de tropa de elite do IBAMA. E o ministro revelou em agosto que esse grupo dispunha de 13 fiscais para dar conta da fiscalização no país inteiro. E aí, nessa mesma entrevista, o ministro lamentou a falta de auxílio dos governos estaduais. Diz que a estrutura do federal não era suficiente para dar conta ali da fiscalização, para deter os incêndios na Amazônia e tal. Aí você fica sem compreender que, num ambiente como esse, o governo tenha rasgado dinheiro, tenha basicamente expulsado os governos da Noruega e da Alemanha, que despejavam dinheiro aqui num programa ambiental gerido pelo BNDES. Não era empréstimo, era doação, coisa de maluco ali, rasgaram dinheiro mesmo. E aí o ministro vai nesse programa e admite que não tinha estrutura. E ele agiu sempre deliberadamente para desmontar o que havia, o pouco que havia em termos de estrutura. Compreende-se que um governo queira mudar comandos, mudar chefias. Agora, é preciso colocar alguma coisa no lugar. E o governo não colocou nada. E aí, quando a questão ambiental virou uma crise com manchetes planetárias, com prejuízos aos negócios do agronegócio brasileiro, aí o governo acionou os militares. Os militares, numa GLO na selva, foram lá apagar fogo. Isso aconteceu entre agosto e setembro. Aí perguntou-se até ao ministro por que não acionaram antes. O ministro disse que não, que precisa criar, é preciso que haja uma situação de emergência para que as Forças Armadas sejam acionadas. Então você tem um quadro em que a estrutura é precária, o governo agiu para desestruturar o pouco que havia, desmereceu doadores internacionais, rasgou dinheiro, deu de ombros para o cancelamento de repasses de verbas para o Brasil, isso tudo numa situação de penúria fiscal, em que falta dinheiro para tudo. Então foi uma ação desconexa,
sem nenhuma articulação, senão aquela voltada a desmontar o que havia, sem colocar nada de consequente no lugar, e isso transformou o Brasil num pária ambiental, num país que é mal visto no mundo inteiro. Então, é preciso lidar com dados da realidade, não transformar isso numa guerra ideológica. A realidade é que um país na situação em que nós nos encontramos perde dinheiro de doações internacionais, perde dinheiro com negócios que são cancelados ou potencialmente colocados sob risco, se não resolve a sua questão ambiental. É nesse ambiente que nós estamos. Chegamos ao final de 2019 numa situação precária nessa área ambiental. E isso aconteceu porque o governo deliberadamente resolveu agir com mais ideologia do que técnica nessa área ambiental. A gente trata agora da economia. Uma das grandes vitórias nesse setor no ano foi a aprovação da reforma da Previdência. As mudanças no processo de aposentadoria devem render uma economia de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Outra discussão que movimentou a economia foi o debate da reforma tributária, além da PEC do Pacto Federativo. Após meses de impasse, a pasta definiu que não enviará uma proposta de novas regras tributárias ao Congresso, porque outras duas pautas já tramitam e uma terceira poderia tumultuar o debate. Em vez disso, Guedes vai enviar suas ideias para uma comissão mista. Foram várias iniciativas nessa área, né, Josias? Que balanço você faz? Verdade. Aqui há um balanço positivo, evidentemente, nessa área econômica. O crescimento não é exuberante. Ele roda ali um pouco acima de 1%, o que não é muito distante do que ocorreu nos 2 últimos anos. Com uma diferença, nós agora temos um viés de alta, um viés de consolidação de crescimento. Então, a gente entrou numa outra fase. Temos aí indicadores muito positivos, juros muito baixos, como jamais visto na história, inflação abaixo da meta também. Então, todo um quadro preparado para o crescimento se tornar um pouco mais portentoso. Fala-se em crescer 2,5% já neste ano de 2020. Então, o crescimento é mais lento do que poderia ser, e o que é mais preocupante nessa área, se posso dar uma nota de pessimismo, é o fato de que nós aprovamos a reforma da Previdência no primeiro ano de governo Bolsonaro, muito tardiamente, poderia ter sido aprovado mais cedo se o governo não tivesse criado tantas crises do nada, e vamos entrar no ano de 2020 sem uma segurança quanto à tenacidade do Congresso e do próprio presidente da República em relação à continuidade das reformas. O Bolsonaro pisou no freio em relação à reforma administrativa, não há clareza sobre a proposta do governo na área tributária. O governo chega ao final do primeiro ano falando de um imposto que substitui, ou que é um imposto análogo à CPMF, que aparentemente o governo tinha abandonado lá atrás, chegou a demitir o Marcos Sintra, o secretário da Receita Federal, porque falava muito nesse imposto. Então nós estamos voltando a falar do que já falamos, e o governo sabe que o Congresso não tem disposição de aprovar isso, e há outras reformas que já estão no Congresso e não se sabe qual será a disposição dos parlamentares para aprovar isso. Então isso é o que há de mais preocupante. Seria necessário que o governo se empenhasse para continuar nesse movimento benfazejo de aprovação de reformas, para que a economia, de fato, se consolidasse numa rota de crescimento, que é o que o país precisa nesse momento. Thaís. Eu concordo com o Josias, tanto em relação ao que nós temos para comemorar, quanto em relação ao que nós temos para lamentar. Na parte do lamento, eu fico lembrando aqui também que foi por determinação do presidente que o Paulo Guedes desistiu de brigar pela aprovação no Congresso das reformas administrativa e tributária neste ano, né? E nas discussões internas o ministro estava otimista, ele dizia que, inclusive com a aprovação das 2 reformas de uma vez, mais a construção do Pacto Federativo, ele tinha esperanças de ter um crescimento de 4% daqui a 3 anos. Mas aí o Bolsonaro não topou, e não topou por temor de corroer seu capital político, principalmente com a reforma administrativa, que é a mais amarga delas, né? Ele concordou em encaminhar só a reforma tributária no ano que vem, prosseguir as negociações do Pacto Federativo, e a reforma administrativa ficou sem prazo, continua sem prazo. É uma pena, mas sem dúvida é a área em que a gente tem mais o que comemorar. Constantino.
É isso aí, muito já foi dito, né? A reforma previdenciária é o grande trunfo esse ano, né? E vamos lembrar que muita gente na época achava que o Bolsonaro devia aproveitar a reforma do governo anterior, do Michel Temer, que previa 500 bilhões de reais de economia em 10 anos. Ele entregou o dobro disso, com alguma articulação capenga no início com o Congresso também tinha comprado bastante a tese da reforma. O Paulo Guedes, o seu posto Ipiranga, mostrou para que veio, né? Montou uma equipe muito técnica, muito boa, trouxe gente séria e capaz para dentro do governo, tem uma agenda de privatização muito positiva, sob o comando de Salim Matar, o empresário. Eu acho que é um choque de liberalismo que está sendo dado no país pela primeira vez em muito tempo e estamos colhendo já os frutos disso. Já tem um ponto de inflexão, o pior fica para trás. Vamos lembrar que era um cenário de terra devastada, como herança maldita deixada pelos governos petistas, e isso já ficou para trás, já estamos falando em 2,5% de crescimento ano que vem e acelerando. Fechamos o ano com a menor taxa de juros da história, de forma sustentável, não é marretada, até porque a inflação continua muito baixa, em 3 e pouco por cento. O índice Bovespa batendo recorde, ou seja, é um quadro virtuoso. Precisa vir muito mais. A reforma da Previdência era uma parte necessária, não suficiente, como foi dito muitas vezes. De fato, o presidente começou a relaxar em relação a esse penhor, essa vontade reformista, né? Tem que voltar a delegar ao seu posto Ipiranga, ao ministro Paulo Guedes, a autonomia para que ele possa encabeçar aí essa agenda muito positiva, muito virtuosa que o governo traz. Se ele achar que o que foi feito até aqui já basta, ele vai se arrepender. E para fechar, a gente trata então da educação. O ano começou ainda com a gestão do colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, que depois foi sucedido por Abraham Weintraub. Foram vários os assuntos relacionados a essa área, um deles os contingenciamentos de gastos. Depois houve a liberação de parte desses recursos. Houve também as falas polêmicas do ministro Abraham Weintraub, o episódio em que ele se referiu aos estudantes que promoviam balbúrdias ao realizar eventos políticos. Depois acusou as universidades de terem plantações extensivas de maconha. Começo com você, Constantino, nessa área da educação. Diga aí. Olha, é uma área que gerou, sem sombra de dúvidas, muita confusão, muita polêmica, troca-troca de funcionários do próprio ministério, né? E realmente houve mais problemas do que conquistas, né? Avançou muito pouco no que diz respeito, de fato, à educação, mas o grande teste foi o Enem, ali deu tudo certo. Eu acho que é uma área sensível, porque o presidente entende que é justamente uma das áreas onde mais houve gente infiltrada para essa pauta ideológica do lado de lá, né, da esquerda, muita doutrinação ideológica. Então ele tenta reverter isso, só que colocou uns ministros ali que não tem muito jogo de cintura, não entende tanto assim da área, e parecem, principalmente o Weintraub, mais preocupados em mitar nas redes sociais e jogar para a sua plateia do que, de fato, gerir a pasta, né? Então, eu acho que é uma área que ainda deixa muito a desejar. Lança luz sobre os problemas existentes, que não é só um problema de gestão, é um problema ideológico, mas entregar resultado que é bom ainda está devendo. Thaís. Acho que o Constantino foi bastante generoso com o ministro Weintraub, que essa visão dele, da qual o Bolsonaro compartilha, em parte, talvez mais intuitivamente, de que as universidades são o cerne aí de um complô de esquerda, fez com que ele passasse metade do ano brigando com as universidades de uma maneira infantil, pueril e desastrada, porque, lembrando que a primeira briga que ele arrumou por causa do contingenciamento de verbas para as federais, terminou na primeira manifestação grande contra o governo Bolsonaro. Então, ele só deu tiro no pé e eu acho que essa área tão importante foi a área em que o governo mais decepcionou. E por tudo isso, ela vai terminar o ano como vai ser lembrada pelo despreparo do ministro, pela grosseria do ministro, pelos erros gramaticais do ministro, que não é capaz de escrever um único post no Twitter sem cometer um erro gramatical, e pelas brigas que ele arrumou com a universidade. Desnecessário. Josias, para fechar. Não acrescentaria muito, não. Acho que, ao lado do Ministério do Meio Ambiente, a pasta da educação
foi a mais desastrosa do ano. Então, tem 3 áreas que são muito precárias. Uma delas é o meio ambiente, a meu ver, a pasta da educação e a pasta das relações exteriores, o Itamaraty. Na educação, o governo deveria se esmerar. É uma área muito cara para qualquer país e é uma área que tem, inclusive, influência na economia. É preciso que a produtividade do Brasil avance e não avançará se você não registrar avanços, sobretudo na área educacional. E ali teve um primeiro-ministro, o Ricardo Vélez, que caiu de Maduro e depois foi substituído pelo economista Abraham Weintraub, que tem a mesma obsessão antimarxista e o mesmo domador, que é o Olavo de Carvalho, que agora parece estar se desentendendo com ele, chega ao final do ano se desentendendo com o Olavo de Carvalho. Não é lugar para você fazer, de novo, ideologia, guerra ideológica, enxergar marxista debaixo da cama. É lugar, tem pessoas inadequadas, substituam-se as pessoas. Agora é preciso técnica, é preciso de competência, é uma área chave e o governo não tinha o direito de perder tempo nessa área. Ok, assim a gente fecha então a edição desta terça-feira do nosso 3 em 1, desde já desejando a você um excelente 2020, uma ótima passagem de ano agora à noite. Thaís, valeu, obrigado pela companhia, boa tarde para você e desde já feliz ano novo. Bom 2020. Obrigada, Brown, valeu, feliz ano novo para todos. Josias, Constantino, audiência, feliz ano novo. Valeu, Constantino, feliz ano novo. Valeu, Vitor, Josias, Thaís e todo mundo que nos acompanha. Feliz ano novo, tudo de bom no que vem. Valeu, Josias, um ótimo 2020 por aí. Muito bem, ótimo 2020 aí para os companheiros de bancada todos, para a nossa audiência em especial. Vamos tentar construir um ano especial em 2020. Vai ser sim, vai ser muito bacana e a gente agradece a você pela sua companhia ao longo desse ano e que você esteja com a gente já amanhã. Amanhã tem 3 em 1 normalmente, já em 2020, nesta quarta-feira. A gente espera você. Até amanhã e feliz ano novo. 3 em 1.